Vamos tentar mais uma vez. Então vamos lá. Então, essa parte aqui eu falei que eu vou deixar quieto de momento. Nós vamos então, estamos vindo aqui do ponto de entrega direto para o quadro geral de distribuição. E aqui, então, temos algumas observações a ser feitas. Então, entendendo que cada um desses diagramas aqui, isso aqui são eletrodutos. Então, isso vocês já conhecem essas simbologias, então não preciso entrar em detalhes. Ó. O que temos aqui? Ó? Então, só temos um detalhe aqui. Ó. Temos 3 fases, um neutro e um terra. A nomenclatura, quadro geral de distribuição. Então, ele está falando aqui que temos 4 eletrodutos de 4 polegadas, onde temos aqui então 4 produtos aqui de trifásicos com 120 milímetros. É interessante entender isso aqui. Ó. Então, a primeira parte aqui, ó, estamos falando da fase, 120 milímetros, o neutro, 120 milímetros também, e o terra, 75 milímetros. Então, temos aqui diferentes valores aqui para fase, neutro e terra. A fase neutra ainda tá ok. Mas seguindo, então, do quadro geral de distribuição, descendo aqui, ó, nós vamos para o chamado BEP, que é o barramento de equipotencialização. É onde vai juntar todos os terras possíveis, de meios eletrônicos, o terra elétrico, terra funcional, terra do sistema de proteção, o SPDA. Então, são onde faz a unificação global de toda a malha de terra existente no local. E que, por sua vez, então, também vai para a malha de aterramento, que é a própria malha em si, né? Lá as hastes de aterramento cobreadas e interligadas entre si por cobres de ferro, de cabos de cobre nu, aí de 50 milímetros provavelmente. E daqui então temos a distribuição, e aqui começa a arte, onde podemos definir como que será feito toda essa distribuição. Hoje temos, por exemplo, os quadros medidores todos já no térreo, para a questão de segurança, né? Mas, por exemplo, esse exemplo aqui, eu tenho que do quadro geral de distribuição, ele vai dividindo aqui para, temos esse CM aqui, né, o conjunto de medição para esse andar, conjunto de medição 2 aqui para os escritórios, e a partir daqui, então, nesse exemplo aqui, se vocês observarem aqui, pegamos um conjunto de 3 andares, onde que no andar central está aqui o conjunto de medição 3, e daqui vai distribuindo então a fiação para o andar superior, para o andar que ele pertence, para o andar inferior. E depois subimos para os próximos 3 andares, aqui, repetindo a mesma coisa, andar superior, o andar presente e inferior, depois os próximos 3 e os próximos 3. Então, é uma alternativa. Outra alternativa é indo direto para cada andar, do quadro geral para cada andar, mas nós já estamos trabalhando também com essa parte aí, pensando numa segurança, né, onde fica todos centralizados, para evitar que pessoas desconhecidas adentrem a edificação, subam. Então hoje nós temos que ter essa preocupação também com segurança, né? Mas vamos seguindo para esse exemplo aqui. Então o que nós temos aqui? Deixa eu dar um zoom para poder enxergar legal. Do quadro de medição 1 aqui, que são as lojas. Então as lojas estão no térreo, nesse caso. Então eles vão, daqui vai para a loja 3, para a loja 1, 2, para a loja 1, vai para cada loja. E para o lado direito aqui, temos outro quadro de distribuição, que é o quadro de distribuição do condomínio. Então, daqui vai fazer toda a saída para os condomínios. No caso aqui, o quadro de distribuição no térreo. Cadê? É esse aqui, do condomínio geral. Então, esse é o quadro de distribuição do condomínio geral. Aqui o quadro de distribuição, então, da parte do condomínio do térreo.
do subsolo 1, seguindo aqui, ó, para o subsolo 2, e por sua vez aqui vai para o quadro das bombas lá da cisterna, né, para poder mandar lá para cima. Aí já temos, do quadro de distribuição aqui temos o quadro de distribuição aqui dos escritórios, do andar dos escritórios, e vejo que ainda está subindo outros dois aqui eletrodutos, que vão para onde? Vamos seguir eles aqui para descobrir. Está indo lá para o ático, né, que nesse caso o ático faz parte do condomínio, não é uma cobertura. E o mais afastado de todos aqui, que é o quadro de distribuição dos elevadores. Tá, importante. E pensar também que os elevadores são dois, para o nosso exemplo, serão dois elevadores, né? Então terão dois motores com uma potência aí considerável. Então nós vamos ter que depois observar esse detalhe, que é a parte de distância e a parte da carga em si. São todas aquelas normas que a gente observa, aqueles métodos, que é da capacidade de condução de corrente, ou ampacidade, a parte de queda de tensão, e depois temos a outra aqui, que eu vou falar com vocês com menor enfoque, que é a parte o cálculo lá do curto-circuito, que é importante, é extremamente importante, para a gente poder dimensionar também o disjuntor, poder dimensionar todas as outras coisas, né? Mas enfim. Então, voltando. Então agora apresentei para vocês a parte global. Agora vamos pegar uma parte mais individual. Por exemplo, esse apartamento aqui, ó, apartamento 11. Então são apartamentos tipo. Nesse caso aqui, ó, temos um eletroduto aqui de 1 polegada, onde está vindo trifásico, o neutro e terra, todos com 10 milímetros, a seção de 10 milímetros. Então veja que isso aqui, ó, uma vez que vocês fizerem todo o cálculo para 1, vai ficar uma coisa bem legal, que vai ficar mais na plumada, é repetição do quadro para cada apartamento, ó, é tudo igual. Então vocês podem fazer e usar o artifício de espelhamento para quem está mais familiarizado com as ferramentas do AutoCAD, e para quem não tiver, fez é só repetir para os outros. Então vejo que do quadro de distribuição aqui, ó, então temos, nesse caso aqui, ó, esse aqui é o de chegada e todos os outros são de saída. Então beleza, quadro de distribuição, esse aqui foi para o segundo, então vamos acompanhar esses aqui. Ó, veja aqui. Professor, só uma pergunta em relação ao terra ali. Eles voltam para o quadro de distribuição? Ou esse barramento de terra é só para aterrar o que vem da rua? Não sei se você entendeu. Entendi. No quadro geral de distribuição, temos um barramento de terra que vai para todo mundo. E esse barramento, que seria, ele desce aqui para o barramento geral de potencialização. Porque esse barramento, ele vai ligar todos os outros barramentos que a gente possa ter. Por exemplo, a estrutura, toda a ferragem da edificação vai ser ligado aqui também. Toda a malha de terra que fica aqui abaixo, né, também vai ser ligado nesse barramento geral aqui. Entendeu? Entendi, professor. Beleza. Então vamos subir. Então vamos voltar aqui que a gente estava aqui, ó. Então temos 4 eletrodutos. Um já parou aqui. Então agora temos esses 3, ó, que passam direto por ele. E vocês já devem ter entendido quais são, né? Ó, que vai para aquele outro. Então beleza, agora são 2. Um chegou aqui no 5, beleza, e o outro continua até chegar no quadro de medição aqui no 6º. Então beleza. Essa é a parte mais interessante, mais fácil da gente visualizar. Entendido essa parte aqui, então aqui não são alguns detalhes, como por exemplo das cabines de medição, né, o conjunto de medição. Então
Ele deixou um desenho aqui pronto. Nós vamos ver onde é que a gente pode encontrar esses aqui do nosso caso. Ele deu inclusive aqui o detalhe do ramal de ligação, onde vem aqui então, ó, temos a rede de média tensão lá do Copel, temos uma chave fusível aqui que vai ligar no transformador. Então nesse ponto aqui, ó, nesse ponto que é a múfla aqui para entrada, ou a múfla não, a bucha para entrada para trás, então temos a média tensão, que é 13.800 volts, ou 13.8. E da saída do transformador, que está aqui, então no caso ali da Copel, 220 trifásico, onde vai entrar lá no eletroduto que vai vir aqui, ó, subterrâneo, a caixa de passagem. Temos toda a caixa de seccionamento, que foi essa parte que eu falei que eu ia pular de momento, até chegar dentro da edificação lá, que é o quadro geral de distribuição de vocês. Aqui é outro exemplo da parte ali de medição, do conjunto de medição. Então, não vou entrar em detalhes hoje com vocês disso aqui, mas já vejo que está um desenho bem bonitinho aqui, já falando dos barramentos internos, o disjuntor geral, enfim, não vou falar disso agora. E depois aqui vem então, deixa eu tomar água aqui. Essa talvez é a parte mais complicada de vocês entenderem. Quem entendeu ali a parte da esquerda, até deixa eu voltar aqui pro que eu não vi se alguém estava escrevendo mensagem aqui. Deixa eu abrir o chat aqui que eu fechei sem querer. Não, ninguém escreveu. Então tá. O que nós temos aqui? Então nós temos o chamado diagrama unifilar. O diagrama unifilar, já expliquei para vocês, é de forma com um único traçado, com um único fio, digamos assim, né? A gente representa todos os fios que estão passando por aqui. E se precisar de maiores detalhes, daí a gente tem o diagrama multifilar, que é justamente a apresentação de todos os fios que estão passando. Um exemplo bem banal. Aqui está passando, como eu falei, ó, está passando 4 conjuntos de trifásico de 120, neutro e terra. Então, estamos passando, por exemplo, aqui pelo menos 9, 10, 12 fios aqui está passando. Mas esses 12 fios, eu estou passando com um único risco aqui, dizendo que aqui dentro tem todos eles. Se fosse multifilar, eu teria que apresentar um por um aqui. Então isso fica um pouco poluído, mas é importante para quem vai fazer a ligação entender onde cada fio está vindo e saindo. Para a gente poder entender a filosofia das ligações, a gente utiliza o diagrama unifilar. Como por exemplo aqui, ó. Então temos nesse primeiro quadrado aqui, temos toda a derivação da Copel. Como eu falei, então nós temos aqui, ó, a rede aérea, que é a 13.8. Temos a chave fusível, que eu apresentei no desenho lá há pouco. Só deixa eu voltar então para quem não entendeu ver de novo. Tá aqui, ó. Então aqui em cima está passando todos os 3 fios lá do 13.8, que é da média tensão. E eles passam pela chave fusível, que é essa derivação aqui. E daqui vai para o transformador. Aqui é o para-raio, tá? Para quem não... Depois eu vou explicar esse cidadão aqui. Não é o para-raio. Esse para-raio aqui não confundo com SPDA, tá? Esse para-raio aqui é proteção contra surtos. Por exemplo, deu um surto de tensão, deu um raio nas proximidades, caiu um raio a 5, 6 ruas dessa edificação. Isso dá um surto de tensão muito alto. E que isso vai se alastrando e vai queimando tudo que tem pela frente. O para-raio, ele é um equipamento que ele chega e passa esse surto, aí, essa elevação de tensão que é muito rápido, aí, questão de milissegundos, ele passa tudo isso aqui direto para o terra. Então esse condutor aqui, ó, vai direto para o terra do poste. Então beleza, está protegido. Mas voltando, então, ó, tá a derivação interna aqui,
passou pela chave fusível e vai para o transformador. Então aqui está o transformador de 300 kVA. O tipo de ligação aqui depois nós vamos conversar um pouquinho mais para frente, mas ele dá algumas informações aqui que não quero dar para vocês agora, para não ficar tanta informação de uma vez só. Então temos aqui, esse aqui é o para-raio. Então, como falei, veja que ele está direto para o terra. Então isso quer dizer que se der um surto de tensão muito alto aqui, ele passa direto para cá, toda essa corrente extra, e desce para o terra, protegendo o que tem daqui para frente. Então aqui temos, aqui da parte azul para a esquerda, média tensão, e daqui para cá, baixa tensão, que no caso aqui é 220 trifásico, 127 monofásico. Mas quando a gente for fazer o nosso caso, a gente já sabe que é 380/220, ou seja, 380 fase ou 220 fase neutro. Então tá, para quem está entendendo, está acompanhando, nós saímos então do transformador e agora vamos para o próximo bloco, que é um muro de entrada, onde nós temos uma caixa seccionadora, temos a barra de proteção, que vai ser ligado para todas as outras barras lá, mas enfim, lembra que eu falei que essa parte é aquela parte que eu iria pular de momento, então vamos seguir aqui direto. E aqui sim temos então a parte que vai adentrar a nossa edificação. Então tá aqui esse quadro aqui. Aí sim temos nosso QGD, quadro geral de distribuição. Então nós temos aqui uma carga total instalada nessa edificação. É feita uma conta, nós vamos ver que conta aqui, como é que se faz essa conta, de 416.698 VA ou 416 kVA, kVA. Então aqui, para quem está conseguindo entender e prestar atenção, pode surgir uma dúvida interessante, que é o seguinte: dando ré aqui, dando ré, voltamos para o transformador. Nosso transformador aqui é de 300 kVA. Professor, e você está dizendo que aqui eu tenho uma carga instalada de 416. Então vai queimar o transformador, ele não vai dar conta. Então aí vem a parte da próxima da aula que eu vou dar daqui a 15 dias, porque eu já estou antecipando. Essa parte aqui não faz parte do primeiro trabalho que eu passei para vocês, vai fazer parte do segundo, que é o seguinte: daí tem a linha de baixo, que é a carga total demandada, que está em 250 kVA. Arredondando, vou arredondar aí, 250 kVA. Qual é a diferença? O que é uma demanda? A demanda, gente, aqui basicamente é qual a probabilidade de tudo estar ligado ao mesmo tempo. Ou, trocando num termo mais correto, que é o seguinte: qual é a carga que vai estar ligada, a maior carga que vai estar ligada simultaneamente na edificação. Então, vocês podem entender assim, pensem onde vocês estão aí, se vocês estão numa casa, numa kitnet ou num apartamento, o local que vocês estão aí. Está tudo ligado ao mesmo tempo? Gente, 30 segundos. Traz o Doni. O Doni. Não. O vermelho? Isso. Só. Tem tudo? Tá tudo lá na mesa. Obrigado, gente. O seguinte. Então, esse não aqui, qual foi a pergunta? Desculpa, eu esqueci qual foi a pergunta que eu fiz. Você estava tudo ligado simultaneamente. Tá. Obrigado. Então, exatamente, gente. Temos, por exemplo, então, essa parte de tudo ligado ao mesmo tempo entra aqui em cima. E a gente sabe que existe a probabilidade? Existe. Tudo pode acontecer. Mas as chances beiram 0, alguma coisa por cento. Então, aí sim, essa carga, a demanda, sim. Aqui sim, as chances reais, com altas probabilidades de estar. Qual é a carga que pode estar ligado e que
e que provavelmente estará ligado ao mesmo tempo. Então 250 kVA. Se o nosso transformador é de 300, beleza, estamos tudo certo. E aí vem sempre aquela pergunta, né? E se? A gente vem, e se passar disso? Então a probabilidade aí de chegar nos 300 ou passar um pouco dos 300. Tudo bem, o nosso transformador ele aguenta uma sobrecorrente aí de algum percentual, então isso a gente vai ver qual é, mas a gente sabe que 416 não vai estar ligado, com toda certeza não vai estar ligado, mas pode passar de 300, chegar em 310, 320, 330 kVA, pode, e o transformador dá conta, porque e o interessante é que ele vai ficar ligado por um momento. Podemos dizer, vai ficar por 1 hora inteira ligado, tudo bem, ele vai dar conta, ele aguenta essa sobrecarga. A Eduardo aqui está perguntando, não seria mais adequado deixar um transformador que aguentasse a carga instalada total? Não, Eduardo, por esse motivo, porque ele vai estar, que a chance disso acontecer é muito pequena mesmo, e o segundo motivo que é mais importante, digamos assim, é o custo. A diferença de um transformador de 450 kVA para um de 300, aí é uma coisa muito elevada. Beleza. Então, seguindo aqui, gente. Entendido isso, então vocês depois vão fazer. Opa! Boa noite. Boa noite. Essa carga demandada aí, qual o percentual total da carga instalada, né? Ou tem uma fórmula, como é que é? Tem uma fórmula, eu vou apresentar para vocês, que varia com o tamanho da edificação. Então a gente diz assim, quanto maior for a edificação, temos uma probabilidade maior de mais coisas estarem ligadas. Um exemplo mais clássico visto assim, por exemplo, temos mais pessoas voltando para casa naquele horáriozinho ali de 5 a 7, então eles têm que pensar o seguinte, então tem uma probabilidade boa de estar os chuveiros ligados. Então eles têm essa parte aí, não é um cálculo assim meio nas coxas, tem um cálculo já tabelado, então nós vamos verificar essa tabela aí, dizendo, nossa edificação vai ser de quantos apartamentos? Para esse caso aqui, nós temos aqui quantos apartamentos por andar? 1, 2, 3, 4. Coincidiu 4 por andar. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vezes 4, 48 apartamentos. Então nós vamos lá na tabela e vimos para 48 apartamentos o fator de demanda é tal. Aí nós vamos ter que calcular isso. Ele dá um número de 1, se não me engano, até 100 e alguma coisa apartamentos. Então é bem grandão. E aqui, gente, então, aí ainda estamos no quadro geral aqui, né? Então vejo que nós temos um disjuntor de entrada aqui geral de 800 amperes. Então nós vamos ter que calcular qual é a corrente para isso. Então com toda certeza é abaixo de 800 amperes, e nós temos que ter certeza que esse cabo que está vindo aqui e que está saindo aguenta esses 800 mais um fator de sobrecorrente. Mas enfim, tá vindo, aqui está vindo RST. O que é o RST? São 3 fases, são as 3 fases trifásicas. Até inclusive, faltou de mencionar, né? O disjuntor, esse é o símbolo clássico para disjuntor, onde temos aqui esses 3 riscos, significa um disjuntor trifásico. Se tiver 2 riscos, é um disjuntor bifásico. E usando a nossa inteligência suprema, se tiver um risco, é disjuntor monofásico. Então aqui temos um barramento, onde daí nós vamos ligar para os diversos disjuntores que cada disjuntor vai ter um destino individual.
O primeiro é para o condomínio, o segundo para o conjunto de medição 1, conjunto de medição 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui já é a primeira distribuição geral. Todos eles são disjuntores trifásicos, e vejo que temos uma diferença aqui. Ó. Aqui é um disjuntor de 300 amperes, aqui para 225 amperes, esse aqui para 70 amperes, e para o condomínio também 70 amperes. Então, como é que eu sei como é que cada disjuntor é desse? É porque quando eu estou apresentando para vocês aqui da chegada até o apartamento. Quando a gente for fazer esses cálculos, a gente faz o contrário. A gente faz da ponta para a entrada, porque daí a gente vai acumulando as correntes ou as potências. Nesse caso eu estou ao contrário, eu estou com, olha só, um 800 amperes aqui, grandão, e estou cada vez dividindo, então vai cada vez diminuindo essas correntes aqui. Mas vamos pegar o condomínio. O condomínio, gente, deixa eu voltar lá para a esquerda. Aqui, ó. Então o quadro geral vai para o condomínio. Então eu vou levar daqui para cá. Lembrando que o condomínio depois nós vamos distribuir para o térreo, para os subsolos. Temos 2 subsolos nesse exemplo. Temos aqui dos escritórios e lá em cima o ático e a casa das máquinas. Então vamos botar isso em mente agora. Vamos aqui para a direita, voltando aqui. Então, tá aqui o condomínio. Então, olha, está saindo aqui, ó. Como é que ele está saindo? Está saindo com 3 fases de 35 mm, o neutro aqui entre parênteses também de 35 e o terra de 35 também. Então estamos saindo com 1, 2, 3, 4, 5. Estamos saindo com 5 condutores aqui, todos eles coincidentemente 35 mm, isso é coincidência ou não, né? aí é sacanagem, né, professor? É coincidência ou não é? Não é porque, lembrando lá que até 30, nós temos uma tabela aqui mostrando que até 16 mm, até 35 mm o neutro segue e o terra também. A partir disso, daí temos outros pontos de vista. Então eu estou seguindo aqui, ó, um condutor, eu estou utilizando EPR, para quem lembra lá da aula a isolação EPR, ele aguenta 90 graus de sobrecorrente, e a isolação elétrica para até 1000 volts, 1 kV. E para isso eu estou passando aqui, ó, são 2 condutores, 2 eletrodutos de 2,5 polegadas. Então nós temos que depois fazer o cálculo lá, usando lá os slides para eletrodutos. E aqui temos então 21.471 kVA. Opa, 21.471 VA, que dá 21, arredondando aí, 21,5 kVA. Então, beleza. Como é que eu sei isso aqui? Lembrando, essa conta aqui, a gente depois faz de trás para frente. Aqui eu já estou pegando a resposta sem saber como é que eu peguei, mas já estou passando para vocês irem entendendo. Então, ó, do QGD, de novo dando um zoom out aqui, do QGD, estou indo lá para a medição, tem uma medição interna aqui do condomínio, né, para poder depois passar para todo mundo, e dessa medição continua indo para o próximo quadro, que é o quadro de distribuição do condomínio, que é aquele quadro que eu falei que vai depois para todo mundo. Então vamos lá. Teve mensagem aqui? Não. Então nesse caso aqui, gente, ó, temos um disjuntor um disjuntor de 70 amperes. Ó, é o mesmo condutor, é o mesmo disjuntor. Está saindo um disjuntor de 70 aqui para a gente poder desligar remotamente, e localmente temos um disjuntor de 70 também, são nas 2 pontas. Então, para eu poder desligar tanto lá no QGD, no caso remotamente, à distância, ou no próprio quadro aqui local do condomínio. Tá, gente? Então, ó, carga total 67 kVA e carga demandada 21,5, que foi aquele 21,5 que a gente viu lá
que a gente viu aqui. Então beleza, temos aqui, temos que tomar conta disso aí. Temos um símbolo novo aqui, mas essas duas letrinhas aqui já entregam o que é ele. É um disjuntor residual, um DR, para fazer a proteção. Então é um DR tetrapolar, ó, 4P, 4 polos, de 40 A por 30 mA. Os 30 mA que é para fazer a proteção. Então beleza, seguindo aqui, vemos, então temos a distribuição deste quadro aqui. Vocês lembram que eu falei lá, ó, vai para o subsolo 2, vai para as bombas, subsolo 1, para o térreo, lá para a recreação, que são os escritórios, né? O ático das máquinas, e sempre é interessante botar um pouquinho aqui de reserva. Então cada um de novo com seus respectivos disjuntores, suas respectivas correntes, que nós só vamos descobrir depois que a gente calcular aqui quais são as correntes e potências que estão vindo para cá. Então veja que é importante depois a gente nós temos que ir um por um. Ó, eu já vi esse aqui. Vamos entender aqui, ó. Deixa eu. Ó, eu estou indo por esse caminho aqui. Então a gente estava seguindo aqui. Eu cheguei aqui. Opa. E daqui agora vamos seguir para o subsolo 2. Vamos lá para baixo. Então vamos seguir esse caminho aqui. Ó, veja que depois vocês vão ter que ter todo o trabalho de olhar um a um. Claro que não estou querendo assustar, mas a gente tem que olhar todos os caminhos que a eletricidade vai percorrer no nosso condomínio, na nossa edificação. Então nós estamos indo para esse primeiro aqui, ó. Chegamos no quadro do subsolo 2. Vamos olhar lá fisicamente onde é que está ele. Então aqui, o que eu olhei? Ó, já vimos esse aqui. Chegamos aqui no quadro de distribuição geral. Viemos aqui para o quadro de distribuição do condomínio. Estamos... Esse aqui, ó. Estamos descendo aqui para o subsolo 2. Ó, o subsolo 2 ainda tem um quadrinho de bombas aqui. Então tá aqui. Quadro de distribuição do subsolo 2. Temos uma carga instalada aqui de 3.740 VA. Então vejo que é uma carga pequena. 3.000 watts, 3 kW. Que aqui a gente está falando de... Vamos ver o que nós estamos falando, né? Ó, iluminação de garagem, tomadas de uso geral de garagem, outra iluminação, às vezes fizer uma divisão aí, e tug de garagem, fizeram duas distribuições, e reserva. Então, beleza. Então não temos cargas, não temos nenhuma tomada aqui, não temos nenhuma carga específica aqui, especial. E findamos toda essa turma aqui. Já vou até colocar vermelhão aqui. Porque, olha só, a iluminação da garagem, 640 watts. Aqui temos 1000 watts. Então veja que não... Uma tomada de uso geral, o limite aqui pra gente são 2.200 watts. Para poder fechar 10 amperes. Ó, 10 amperes. Monofásico, 10 amperes da iluminação, 10 amperes. E aqui foi colocado aqui a gente poderia colocar dois reserva aqui, porque na verdade isso aqui não é instalado, né, fisicamente, mas já está previsto aqui, ó, para os cálculos, para não precisar aumentar todo esse condutor que está chegando, nem barramento, nem nada desse tipo. Professor. Pois não? Não sei se o senhor já ia falar disso agora. Só para o senhor dar uma explicada um pouquinho melhor dele. A hora que ele chega no quadro, ali esses 15 amperes, né? Que é um disjuntor de 3 polos, seria isso, né? Correto.
E aí, daí para frente, se o senhor puder só dar uma explicadinha de novo, esse DR, antes de chegar nos outros disjuntores ali. Ah, perfeito. Então tá, deixa eu... Para te explicar, vamos entrar nesse... Cadê? Aqui. Então o que nós temos aqui? Nós temos esse disjuntor aqui que está deitado aqui nessa figura. Então o que ele vai fazer? Nós estamos chegando trifásico, lá as três fases. E daqui ele vai para o barramento geral do nosso quadro, onde a gente pode pegar uma fase, a primeira fase, podemos pegar a segunda fase, podemos pegar a terceira fase. Então vai estar disponível aqui os 3 barramentos. Tá? Então põe mentalmente essa foto aqui. E agora vamos correr para lá. Tá aqui, ó. As 3 fases estão chegando aqui na esquerda. Tá o teu disjuntor. E tá saindo as 3 fases aqui para a direita. Então esses 3 barramentos, o que acontece? Eles vão passar por um DR, nesse caso aqui, né? Mas se não passasse, para seguir, deixa eu apagar. Vamos pensar igual tá naquela figura lá que eu falei para tu colocar mentalmente. Então, ele está direto aqui, ó, saindo do disjuntor. E esse vertical aqui, ó, são as 3 barras lá que estão disponíveis. Então eu posso pegar uma barra e ligar nesse disjuntor. Ó, estou pegando a primeira barra lá, da barra R, que é a primeira barra, o primeiro barramento, e ligando no disjuntor. Esse eu estou pegando na segunda barra e ligando no outro disjuntor. A terceira barra e ligando no outro disjuntor. Se você não estiver captando isso, o que nós vamos fazer? Vamos usar um Google rapidinho aqui. E vamos aqui, ó, quadro de distribuição. Então vamos pegar uma imagem aqui de um quadro de distribuição mais organizadinho. Esse aqui. Então veja que temos um disjuntor geral aqui em cima. E ele está saindo aqui para os 3 barramentos ali, ó, que são esses 3 centrais ali que estão saindo. Ah, legal, professor. Agora deu para entender bem. Beleza. Então ele faz a distribuição para cada disjuntor. E esses disjuntores são os disjuntores, por exemplo, no nosso quadrinho que nós temos ali na nossa casa ali. Cada um vai para um local específico. Iluminação para tomada, outra iluminação, outra tomada. E aqui então é a ponta final. Nossa. Meu papagaio aqui está berrando, não sei se vocês estão escutando aí. Então temos aqui, ó, fio, temos condutor, um condutor de 1,5 para a fase, 1,5 para neutro e 1,5 para terra, que é justamente o fiozinho que a gente está vendo no primeiro trabalho de vocês, que é o que vocês vão fazer agora. Vocês estão preparando esta parte aqui. Daí quando vocês preencherem aquele Excel, vocês vão ter esses dados aqui para poder seguir, poder continuar, que é digamos assim, ó, o final desse trabalho que eu dei para vocês é o ponto de entrada para o segundo trabalho, que é esse que eu estou mostrando o exemplo aqui. Então, por isso que vocês já tem que caprichar nesse trabalho aí, não empurrem nada com a barriga, porque senão vai complicar para vocês. Então é interessante já dar uma boa caprichada no primeiro trabalho. Vocês vão ter porque daí vocês vão ter tudo isso aqui já prontinho. Vocês não vão ter que pensar em nada, só vocês vão complementar vendo daqui para frente. Temos até inclusive o quadro de bombas que eu falei, está aqui, ó. Então, e também tava saindo lá, ó. Então a gente já vai ver esses aqui também agora. Opa, pegou. Então de cara nós temos no subsolo esses 2 quadros ali, ó. O quadro do próprio subsolo 2 e o quadro de bombas, que é para fazer a bomba lá a bomba de recalque de drenagem. Geralmente é o que tem. Ó, tá aqui, ó. Então nós temos um quadro, mais um quadro de distribuição. Aqui, ó, tá chegando. Nós temos um disjuntor principal de 35 amperes. Temos um DR aqui de proteção e as derivações, que é a bomba de recalque de reserva, a bomba de drenagem
e outra reserva aqui, para mais 2 disjuntorzinhos. Então veja que nós temos aqui, ó, é uma carga trifásica, então são 3 fios de 4 mm de fase, 4 mm de neutro e 4 mm de terra. Estamos usando o condutor tradicional PVC para um KV, e a potência que nós estamos estimando aqui é de 1030 VA. Deixa eu fazer uma continha rápida aqui. Então, 1030. É 1030? Isso. Ah, não. 9030. 9030. Vamos supor que seja o fator de potência unitária aqui, só para facilitar, dividido por 736. 736, gente, é um número mágico para a gente fazer a conversão de CV para watt. Então, por exemplo, eu tenho, se eu falar que eu tenho um motor aí de 12 CVs, então tá, vocês pegam 12 e multiplicam por 736, vai dar 8.800 watts. Daí, claro que, como eu falei, não, observando aí o fator de potência, tá? Se for 0 dividido por 0,8, não. Bom, esquece essa parte aí, só estava fazendo um raciocínio mental individual aqui. Então vocês vão. Essa bomba aqui de recalque deve estar aproximadamente uns 12 CVs aí. A reserva é também. E a bomba de drenagem já é de 2.700. Vamos ver. Vamos também ter uma ideia de quantos CVs dá isso. 2.700 dividido por 736 dá uns 3.6, dá uns 4 CVs. Então uma bombinha de 4 CVs. Então o que acontece com isso, gente? Matamos aqui o subsolo 2. Ó, veja que já está tudo bonitinho, então aqui. O que eu vou fazer com vocês agora? Vou dar uma parada, não vou querer olhar tudo agora, para vocês conseguirem processar o que está acontecendo aqui. Eu apenas vou fazer o seguinte, agora do quadro geral de distribuição, como vocês estão fazendo um apartamento tipo, eu vou entrar em algum apartamento tipo aqui. Vamos pegar o apartamento 121, que é o mais afastadão lá. Então vamos ver o que está acontecendo com ele. Então vamos localizar, cadê o apartamento 121 aqui? Então ele está na caixa 121 aqui, ó. Ele vai chegar na caixa de medição número 6. Então já facilita. Aqui por sua vez, ó, ele vai direto. Ó, veja que aqui ele passa direto, ó, ele não passa pela caixa de medição 5, está indo direto até o quadro geral. Então beleza. Então você fica aqui do quadro geral, ó. Quadro geral, nós vamos aqui seguindo esse cidadãozinho aqui, ó. Então agora nós vamos seguir ele aqui. Vai ficando vermelhinho para a gente poder ir acompanhando. Desce, 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 desce. Vai indo para aqui, tá? Sobe. Chegamos. Tá aqui. Depois então chego aqui no quadro de medição. Ó, temos esse M aqui o M é do medidor. Então cadê o apartamento aqui? Aqui não foi aqui deveria dizer qual o apartamento. Ah, tá aqui, desculpa. Qual era o apartamento que a gente estava olhando? Era o 121, né? Esse aqui que nós vamos olhar agora. Então tá aqui, ó. Medição, o medidor dele. Então daqui ele vai pro apartamento 121. Veja que ele só tem um indicativo que vai aqui, ó, o quadro de distribuição do apartamento. Aqui, gente, é onde faz esse ponto aqui,
é justamente a divisão, é onde termina o primeiro trabalho de vocês. Termina o primeiro trabalho de vocês e começa o segundo trabalho de vocês, que vai ser aprumada. Então, eu posso dizer assim, aqui, essa setinha aqui é o que faz a divisão do trabalho 1 com o trabalho 2. Ok? Então, vocês vão fazer o cálculo do quadro do disjuntor geral. Vocês vão dizer, vou precisar, nesse caso aqui, ó, de 3 fases 35 milímetros. Então, 35 milímetros para cada fase, 35 milímetros para neutro, 35 milímetros para terra. E a carga total, a carga lá é 21,5 kVA. Então essa foi a carga do meu apartamento tipo. Beleza. Então, entenderam aqui onde começa e onde termina o trabalho 1 e termina o trabalho 2? Essa setinha amarela aqui. Ela que é a divisão. Então significa que daqui ela vai chegar até o medidor. Até o medidor lá que vai ficar no corredor, né? Nesse caso aqui fica no corredor lá do andar, de um dos andares, eu acho que é o andar inferior, né? Isso, ó, vai ficar no andar abaixo, mas tudo bem, isso não é... Tá aqui, ó. Então chego aqui no medidor, vocês vão ver, ó, um fio de 35 vai precisar de um disjuntor de 70 amperes. Beleza, disjuntor de 70 amperes trifásico está aqui. Feito isso, gente, ó, Ctrl+C, Ctrl+V para todos os apartamentos, porque são todos iguais. Então, vocês só vão precisar fazer essa única vez aqui. Vamos colocar a amarelinha aqui para vocês entenderem onde começa e onde termina. Pronto. Então, daqui para cá, ó, todos os andares, todos os apartamentos que fazem parte desse conjunto de medição são 12, né, 4 por andar. Aqui, ó, os 4 do andar de cima, os 4 do andar do meio e os 4 do andar de baixo. Então, veja que é tudo igualzinho. Ó. Então, chegou aqui, beleza. Daí daqui vai direto lá pro quadro do... Ô, professor, Pois não? é daí que já começa a somar para chegar naquela voltagem lá do início? Correto. É isso aí. Então vocês vão ter que... Veja que este cabeamento aqui, ó, que eu estou selecionando agora, ele tem que dar conta de 12 apartamentos. Então vocês vão ter que pegar esse 21.500 aqui, multiplicar por 12 e verificar tudo daí qual é o cabo que vai aguentar este tranco todo aí. No caso aqui, ó, é um cabo de 185 milímetros quadrados. É um cabo parrudo. Então por isso que precisa sempre ter um espaço bem interessante, uma coluna ali para poder fazer a aprumada vertical, a passagem de cabos até o último andar. Às vezes então para quem é engenheiro civil aí, né, já pensa nessa área aí nos seus amiguinhos que são eletricistas, para ter um espaço interessante para passar com folga, para não precisar agrupar vários eletrodutos, vários condutores, que você já viu que o fator de agrupamento de condutores é uma coisa que aumenta bastante aquela corrente de projeto, que por sua vez aumenta considerável a parte dos condutores. Pois não? Essa aprumada aí, em edifício geralmente, ela é feita com dutos ou eles utilizam aquelas eletrocalhas? Acho que é uma eletrocalha, né? Sim, é utilizado. Eles fazem um posto de luz, alguma coisa, eles passam isso aí, né? Correto. É difícil usar dutos, né? Porque dutos é muito limitado, né? Não, perfeito. Comentário perfeito. E não, é isso aí, não tem nem o que acrescentar, é isso aí mesmo.
Então, gente, daí aqui, ó, vejo que vocês fizeram temos um quadro, uma cabine de medição aqui. E aí vocês vão replicar para as outras cabines de medição. Então, aí vocês vão verificando. Agora vamos para a cabine o 5. Então, a mesma coisa. Apartamento 91, 92, 93, 94, 81, 82, 83, 84, 71, 72, 73, 74. 4, 8, 12. Também são os 12. Então, geralmente são iguais. Mas, para esse caso aqui, deu alguma coisa de diferente. Veja que 150. Por quê? Aí vem a questão, olha só, 21.520. Quanto que deu aqui? 21.520. Deu igual. Então, aí vem aquela parte que eu tinha falado para vocês, que é o comprimento do eletroduto, do condutor, a distância, por questão de queda de tensão, aqui influenciou. Então, para esse quadro, um condutor de 150 foi suficiente. Enquanto o outro que está mais distante, eu precisei subir uma seção. Precisei ir para a próxima seção, que é o 185 mm. Então, para o primeiro trabalho de vocês, que eu falei que as distâncias são pequenas, tá tranquilo, não influencia. Aqui, para esse caso, já influenciou. Para o terceiro, para o quadro de medição 4, já segurou. Para o terceiro também não foi necessário. Foi necessário só para aquele outro que estava mais afastado. Aqui, ó. Não, peraí. Vamos lá. Então a gente já verificou esse aqui. Vamos colocar aqui um vermelhinho aqui para a gente entender quais que a gente já verificou, né? Esses outros aqui praticamente é fazer e replicar. Então vai estar ok. Mas aqui a diferença aqui, ó, o quadro de medição 3 é que temos um quadro de distribuição diferente aqui. Então, que é o quadro lá do Pilotis. É Pilotis, né? Às vezes Pilotis. Eu sempre erro a pronúncia, desculpa. Mas enfim. Então, precisamos, para cada quadro de distribuição que nós temos que colocar aqui. Para esse caso aqui, ó, o do apartamento tipo, está aqui, ó. Esse quadro aqui, ó, o que vocês vão fazer? Vocês têm que fazer no primeiro trabalho de vocês. Então, vocês terminando, vocês vão fazer o Ctrl C e vão colocar o Ctrl V aqui. Lembrando, ó, essa setinha aqui essa setinha é a mesma setinha dessa aqui, ó, que é a divisão do trabalho novo para a esquerda, que é o trabalho que vocês já vão estar terminando, que é o da direita. Então ele falou que... Pois não? Em resumo, os trabalhos aí vão ser 2 trabalhos, né? Sim. Um vai ser que a gente vai poder ter a planta abaixo do apartamento, a gente vai definir as cargas, os quadros, as tomadas, e definir uma carga total desse apartamento, no caso. Aí acabou o primeiro trabalho. Correto. O segundo trabalho, eu vou pegar essas cargas, replicar para todas as unidades do apartamento, fazer o cálculo do cabo geral, medidores, enfim, né? É isso? É exatamente isso. Em resumo é isso, né? Não, perfeito, é isso aí mesmo. Até o Cleiton, acho que semana passada você não teve presente aí. O primeiro trabalho eu já coloquei lá no Classroom, até não só para o Cleiton, mas para todos que não vieram. Isso tudo já está lá já está no Classroom. A gravação da aula eu não coloquei, acabei não colocando, vou colocar amanhã no final do dia, tá? Para poder pegar alguma coisa. A nota da primeira prova acabou dando um problema aí, que até o pessoal que me comentou. Eu conversei com o Vinícius para arrumar isso aí, até ele tá me dando uma mão ali que ele vai postar a minha parte da nota. Mas, só para ter em ciência aí, a galera, todo mundo foi muito bem na prova. Então,
Não precisa nem ficar preocupado quanto à nota, porque de minha parte ali, todo mundo foi bem. Não tô lembrando. Daí cada um teve a sua parte ali com o Vinícius, daí que eu não saberia dizer agora de momento. Ô, professor, Opa! quando que é para entregar esse primeiro trabalho e o segundo? O primeiro trabalho, eu ia fechar com vocês para entregar no domingo da próxima semana. Mas, como teve gente aí que nem começou e é um trabalho, esse primeiro ele é mais extenso do que o segundo. Então nós vamos, aqui ó, deixa eu abrir aqui o calendário. Nós estamos aí com um mês e uma semana para fechar o nosso ano, né? Então eu ia colocar aqui para vocês entregarem para o domingo da semana que vem, dia 22. Então eu vou estender mais uma semaninha aí. Vocês podem me entregar no domingo aí da semana do dia 29. Mas, em compensação, na semana que vem, que vai ser do dia 20, eu já vou estar colocando para vocês o segundo trabalho, tá? Eu já vou estar apresentando qual é a planta, porque até agora vocês não sabem se a edificação de vocês tem 3 andares, tem 10 andares, tem 60 andares, então vocês não sabem isso ainda. Tá? Isso eu vou apresentar na próxima semana. Então, já vão fazendo... Na sexta-feira da próxima aula, do dia 20, teria como a gente fazer então algum tipo de assessoria desse trabalho? Só em relação aos circuitos e tal, para ver se tá certinho, assim, não sei, ou tem como te mandar por e-mail, alguma coisa? As duas coisas, Gabriel. Eu vou abrir um espaço para a gente poder conversar. É igual o seguinte, igual foi semana retrasada, que eu vou fazer mais uma aula dessa, que é o seguinte, são aulas dedicadas para tirar dúvidas. Então quem tiver ok, eu vou dispensar, e quem tiver alguma dúvida, quiser conversar, eu vou estar ali à noite para a gente conversar. Mas isso, durante a semana, eu mando e-mail para formalizar direitinho com vocês. Beleza. E só mais uma outra coisa rapidinho. Fica à vontade. Em relação a tabelas que o senhor falou, para pegar, por exemplo, a área dos quartos, aí ali vai discriminar quantos pontos tem e tal. Isso aí tá tudo lá no Google Classroom? Tá tudo lá. Fechou. Tá, deixa eu mostrar para vocês, então. Daí a gente já mata isso. Ué, cadê a minha conta? Sumiu a minha conta aqui de... Não sei mais não. Ih, sim, correto. Então tá aqui, ó. Então, se vocês forem aqui em atividades, aqui estão todos os slides que eu já passei para vocês. Então tá tudo bonitinho aqui, da aula 2 até a aula 9. Na verdade está na aula 1 e na nossa primeira conversa lá, tá tudo aqui. E esse aqui é vejo que tem um íconezinho diferente, que esse é o nosso trabalhinho. Então se clicar aqui, então tá aqui, ó. Aqui tá o texto para a gente entender, ó. O aluno deverá, neste momento, selecionar um daqueles 4 apartamentos para posicionar os pontos de luz, posicionar os interruptores. Deverão existir tomadas simples e paralelas, preferencialmente paralelos nos quartos. O intermediário é opcional. Então veja que eu estou forçando a ter interruptor simples e paralelo. Então vocês podem, por exemplo, um dos quartos colocar simples e o outro colocar com 2 pontos. Vocês vão posicionar as tomadas de uso geral, vocês vão posicionar as tomadas de uso específico, vocês vão colocar os condutores. Opa! A Vanessa escreveu aqui que travou, mas já faz um tempinho. Já voltou, Vanessa?
Aí escreve aí pra A mim. internet dela tá ruim, professor, e fica caindo toda hora. Ah, então tá. É porque hoje, como tá. Já caiu 2 vezes pra mim aqui, eu acabo ficando com o pé atrás. Mas então vamos continuar aqui. Então, gente, ó, as dicas aqui. Ó. Primeiramente, vocês deverão posicionar o quadro geral. Até dei uma dica aqui. Ó. O quadro geral deve ficar num ponto intermediário das cargas e num local visível e de fácil acesso. Mas também é usual colocar logo após a porta de entrada. Né? Até geralmente seria interessante você não colocar ele atrás da porta quando ela abre. Por quê, gente? Isso eu comentei semana passada. Questão de segurança. Se você tem uma visita, está numa pessoa que não conhece e precisa desarmar um disjuntor, precisa desligar algum disjuntor, você já viu, pode correr lá e desligar ele. Porque é comum, eu sei disso, né? A pessoa geralmente coloca até um quadro, uma obrinha de arte aí no lugar do disjuntor ali, porque acha feio aquele quadro, mas isso não é uma coisa, por aspecto de segurança, não é bom mesmo. Então, Os apartamentos novos, pelo menos que eu estou trabalhando lá, os quadros estão ficando tudo no corredor. Corredor do apartamento. isso, que já é a primeira coisa que tu vê ali, já fica show de bola, né? É isso aí mesmo, Gabriel. E daí o seguinte, ó, lembra que a gente fala que às vezes nós temos alguns, se a planta você recebe ela limpa, se você já recebe alguma coisa, alguma especificação, então eu estou colocando aqui, ó, deverão ser instalados por exigência do cliente, no caso sou eu, um chuveiro elétrico de 6.500 watts, porque poderia dizer, não, já temos alguns edifícios aí com aquecimento a gás, perfeito. Nananina, não, eu quero chuveiro elétrico aqui, eu sou eletricista e pronto. Então, vocês vão ter que colocar uma tomada de uso geral de 6.500 watts, uma torneira elétrica na cozinha em 3.000 watts, um condicionador de ar no quarto maior de 12.000 BTUs, e aqui um chorinho aqui. 2 pontos de tomadas, pois eu quero ligar minha Alexa naquele canto e um carregador de celular. Esse naquele canto é porque na aula eu apresentei, daí eu acabei escrevendo isso. Mas deixa eu abrir aqui para vocês, para quem não viu. Aqui no caso está o corredor, né? Então eu quero aqui no final aqui eu quero colocar a minha Alexa aqui para poder dizer, quando entrar aqui, dizer Alexa, cheguei. Daí ela solta minhas mensagens, solta novidade, notícia, enfim. E também eu quero colocar uma mesinha aqui para poder já deixar o meu carregador aqui. Então, aqui tem que ter 2 pontos de tomada. O restante é critério de vocês, mas aqui tem que ter 2. Então, é isso que eu quis escrever aqui. E daí então aqui está em anexo aqui está esse DWG que eu acabei de mostrar aqui. Ele está na versão de 2010. Então, ou seja, qualquer AutoCAD aí vocês podem abrir. Aqui eu coloquei um exemplo de um posicionamento aqui do quadro de distribuição. E estava conversando alguma coisa com o pessoal na semana passada, eu não lembro o que é. Então, esses 3 aqui, ó, vocês podem deletar e trabalhar daí a partir disso. Então tá aqui a cota, todas as cotas para continuar. E depois, aqui está um quadro de cargas para vocês preencherem. Isso aqui já veio pronto com um exemplo. Então daí para quem não viu ou não entendeu, daí domingo já pode olhar a gravação da aula lá que eu expliquei bem legal isso aqui. Fechou, gente? Aí. Opa. Fechou, professor. Beleza. Já estou quase acabando a aula. Daí retornando então. Isso aqui então. Esse aqui vocês vão tirar isso aqui do primeiro trabalho. Vamos colocar aqui, que são os apartamentos tipos. Nesse caso aqui são 52. No trabalho, daí depois eu vou dizer para vocês quantos são. Vamos supor que eu diga que são 3 andares. Então, 4 andares. São 3 andares mais o térreo, digamos, um exemplo aí. 3 andares mais o térreo. Então são 12 apartamentos. Nós vamos dizer aqui, esse aqui vezes 12, então vai ter uma carga instalada X e uma carga demandada Y.
Com isso, aí vocês chegam aqui e tal, e vão, daqui para frente vocês vão continuando. Falta para fechar aqui, lá em cima, que é o ático e a casa das máquinas. Tá a mesma coisa, ó. Tá vindo lá do quadro de distribuição do condomínio. E quais são as cargas que a gente põe no ático? Então, nesse caso aqui, ó, uma iluminação, salão de festas e recreação. Nesse caso estava lá em cima, né? Hoje em dia já é comum tá embaixo. A tomada de uso geral da sala de festa, da geladeira. Vou ser sincero, não sei o que são esses dois aqui. Micro-ondas. MLL. Não estou lembrado, se alguém entender aí já fala por gentileza. E uma reserva aqui. E aqui talvez o mais interessante que eu queria falar com vocês. Casa das máquinas. Então nós temos aqui, ó, um disjuntorzinho batatinha aqui para iluminação, porque geralmente lá deve ter umas 3 lâmpadas no máximo. Tomada de uso geral, mesma coisa, umas 2 ou 3 tomadinhas. E aqui vem o grosso. São as duas máquinas lá do elevador. Então temos a máquina 1 e a máquina 2. Aí vocês vão ver qual é a potência, porque eu vou dizer, os elevadores lá são de 15 CVs. Não, 20 CVs, 10 CVs. Então nós vamos pesquisar juntos, vamos chegar a uma conclusão e vamos colocar aqui. Dizer, então tá, para esse exemplo aqui, ó, ele até chegou que um 10 milímetros aqui já daria conta para essa máquina, beleza? Com um disjuntor de 50 amperes. Então tá aqui as duas máquinas, mais um. Vejo que sempre tem um espacinho aqui para um reserva. Professor, pode falar. só de curiosidade, segundo a internet, MLL é a máquina de lavar louça. Show! Obrigado. Então temos aqui para geladeira, micro-ondas, máquina de lavar louça, e não colocar para um forninho aqui, nesse caso. Pô, tristeza. Então nesse caso talvez não tenha, ou já botaram, quer esquentar alguma coisa, te vira no micro-ondas. No caso, se for uma cobertura, então daí a gente já vê, vai ser parecido com o apartamento tipo, né? Se for um ático aqui, então tá beleza ali, uma área mais comum, uma área para fugir a palavra, uma sala de reunião, enfim, o que um ático poderia ter, mas isso seria explicado para vocês no descritivo do projeto. Daí, terminando, aí sim, passamos tudo aqui com algumas exceções. Por exemplo, falta lojas aqui, mas no nosso caso é residencial, então esquece. Os escritórios, idem. Daí tem aqui um quadro da loja 3, dos escritórios, escritório 4, então essa parte aqui não preciso passar porque estamos com residencial. Então a gente tem que olhar aqui, sempre é importante, né? Tudo que vocês colocarem tem que ter a nossa simbologia. Então, esse aqui é um para-raio polimérico e algumas especificações. O transformador 300 kVA. Nesse caso aqui é 13.8 para 220. Disjuntor tripolar, bipolar, monopolar ou unipolar. Aqui está o DR, diferencial residual de alta sensibilidade, tetrapolar, porque tem os 4 polos aqui. O que é isso? É uma lâmpada. O que é isso? É um bornezinho. Bobina de contator. Então são coisas aí que talvez eu não falei com vocês agora, mas nós vamos ter um momento oportuno. Temporizador retardado, um relé de impulso, contactora. Então todos os símbolos que a gente utilizar, esse aqui esse é importante. Esse é outro símbolo para a gente utilizar para disjuntor termomagnético, tá? Muito parecido com esse aqui. Algumas diferenças que a gente consegue ajustar a sobrecorrente dele, mas não vamos entrar nesse caso. Representação das 3 fases, 2 fases, 1 fase. Alguns contatos aqui que não cabe para a aula de hoje.
e fechou. Aí temos umas notas aqui com segurança. Aí nós vamos, depois eu vou falar, alguns eu já falei, outros nós vamos comentar. E lá em cima, notas gerais também. Então olha só que interessante aqui, ó. Vamos ler só a nota 1 aqui, ó. Conforme a NBR 5410, no item X, lá que é o 6.2.8.10, é vedada a aplicação de solda estanha na terminação de condutores para conectá-los a bornes ou terminais de dispositivos e equipamentos elétricos. Traduzindo, às vezes é comum a gente querer fazer um estanho ali, que a gente pega o ferro de solda, pega o estanho numa ponta aí de condutor, a gente estanha para poder fazer alguma emenda, alguma solda, mas para ligar numa ponta, num terminal de borne, isso não pode. Então já está. Quer dizer, como é que tu pode afirmar isso? Está aqui, ó, no item, e ainda está dizendo qual item que está escrito isso. Aí depois, na aula que vem, temos todos os outros que eu vou conversar com vocês. Alguns interessantes, outros nem tanto, como por exemplo o item 16. Energizar o transformador no TAP de 13.2 kV. Que é isso aqui não cabe a vocês aqui, aí é mais para a parte técnica elétrica mesmo. Então, aí finalizando, depois a gente vai, numa próxima oportunidade, nós vamos conversar sobre principalmente esse detalhe aqui, que é o ramal de entrada, né, o ramal subterrâneo, que nós vamos entrar no site da Celesc e localizar lá as normas pertinentes a esse, por exemplo, a 321.001 ou a N321.003, que são as normas mais importantes para o que nós estamos conversando aqui. E fechou, gente. Então, não sei se eu acelerei muito hoje, 8h36. Tudo que eu tinha dado para dar até as 9h30, terminei uma hora antes, não sei se eu me empolguei. Porque sexta-feira 13, tá aí. Alguma pergunta até aí, gente? Algum comentário, alguma coisa? Algum questionamento? A minha dúvida é mais se você vai disponibilizar esse DWG pra gente. Sim, gente. Isso aqui, no caso, é a aula de hoje, né? Então eu vou disponibilizar esse aqui. Por ser um projeto mais pronto, eu não vou disponibilizar com DWG, tá? Eu vou disponibilizar como PDF. Mas para quem tem AutoCAD 2020, isso é fácil, já entendeu o que eu falei. Mas o próximo, daí para o trabalho, não. Daí eu vou dar um modelinho com esse aqui em 2010, daí limpando algumas coisas aqui para vocês, mais simplificado e sim, daí eu vou disponibilizar tranquilamente. Beleza? Beleza, professor, obrigada. Próxima pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então tá, gente. Então hoje eu me empolguei, talvez na aula aí, terminamos mais cedo. Acho que ninguém deve ter ficado chateado com isso, né? Deixa eu terminar o compartilhamento aqui para vocês poderem me ver, né? Stop sharing. Isso. Ô professor, Pois não? a segunda parte é para entregar quando, aí? A segunda parte eu ainda vou conversar com vocês. Aí ou na semana que vem ou na outra ainda, daqui a 15 dias. Mas qualquer coisa eu mando por e-mail, tá? Eu ainda não tenho uma data. Por quê? Porque eu conversei hoje com quem, antes de vocês terem chego aí, eu conversei com o pessoal e eu vi que ninguém começou o trabalho de semana passada ainda. Então isso é um pouco ruim, vai dar uma atrasada aí na nossa vida. Então para não apertar vocês dando uma data, eu já quero que vocês foquem na primeira ali, que a gente fechou agora no dia 29, mas na semana que vem, aí sim eu já vou ver certinho como é que está o andamento para poder dar uma data para vocês. Mas
é algo quase certo que vai ser uma semana depois disso. Então deve ser lá pro dia 6, provavelmente. Dia 6, 5 ou 4. Daí vocês vão chorar. Ah, professor, é pouco tempo, não sei o que, já conheço você, daí eu jogo lá pro dia 10, dia 9. Então é mais ou menos por aí, tá? Tranquilo então, professor. Eu vou começar a fazer isso aí. Se eu conseguir agora no final de semana. Beleza. Show! Porque domingo é feriado, né? Aí a gente já pode trabalhar. Sexta-feira que vem, para quem tiver, não sei onde, até não sei onde é que vocês estão, mas para quem tiver em outro estado aí, sexta-feira que vem nós temos aula, porque em alguns estados, sexta-feira, dia 20 de novembro, é feriado, questão de consciência negra, mas para Santa Catarina não é feriado. Então nós temos aula semana que vem, tá, gente? Isso é só para caso alguém esteja fora do estado aí. Tá bom, meus queridos? Então, é isso aí. Um beijo no coração e até semana que vem, então. Um abraço.